Casa de Antiguidades é com certeza um filme que eu gostaria muito de ter visto no cinema. E será que é o filme que o Brasil vai apostar para uma vaga no Oscar? Eu vou me abster aqui de comentar sobre as possíveis chances de Casa de Antiguidades no Oscar de 2021, porque nessa quarta-feira, aqui no canal, às 21 horas, vai rolar uma live sobre os possíveis filmes que vão pintar no Oscar de 2021, com o crítico, nosso crítico aqui, Vitor Russo, e com a participação do crítico Valdemar Dalenogari, que é especialista nesse assunto. Então lá eles vão comentar exatamente sobre as chances de Casa de Antiguidades no Oscar de 2021, tá bom? Eu vou me deter a comentar aqui como Casa de Antiguidades consegue ser um filme muito brasileiro em vários aspectos. Aqui a gente tem a premissa da jornada do personagem do Cristóvão, interpretado pelo Antônio Pitanga, que sai de Goiás, um homem negro com idade avançada, que sai de Goiás e vai trabalhar numa fábrica de laticínios sediada no sul do Brasil. A cidade não é especificada aqui, mas é uma colônia alemã, né? A presença dos alemães ali é muito forte. Esse é o primeiro longa do diretor João Paulo Miranda Maria, que passou por Cannes, ganhou prêmio em Chicago e era uma das maiores expectativas da 44ª edição da Mostra Internacional de São Paulo, que ainda está acontecendo, vai até dia 4 de novembro, e você pode assistir de onde você estiver no Brasil, porque esse ano ela está acontecendo pela plataforma Mostra Play, e é só você alugar os filmes por lá, eles custam R$6. Então vale a pena conferir porque a programação tá incrível, tá bom? Aqui o João Paulo traz uma história que sim consegue dialogar com o resto do mundo, porque a questão do racismo é mundial, a questão da solidão do homem mais velho, do homem negro, também é mundial, as condições de trabalho é um tema que dá para ser debatido em muitos países, mas eu falo que quanto mais você souber de cultura brasileira, de cultura e história brasileira, né, principalmente, mais você vai aproveitar esse filme. Porque apesar dele ter esses temas globais, tudo isso é retratado à moda brasileira. Porque aqui, por meio da história do Cristóvão, a gente vai se deparar com muitas coisas e muitas características da nossa história, da construção do Brasil. Então, eu já começo a destacar um ponto aqui, que é a questão do colonialismo europeu, né, que acabou reprimindo todo o culto dos povos vindos da África, né, na época da escravidão, todo o culto deles em relação à ancestralidade, isso foi tudo reprimido, e que aqui, né, essa ancestralidade dos povos advindos da África ganhou uma manifestação muito única. E eu tô falando disso porque a figura do boi, do boiadeiro, elas referenciam as religiões de matriz africana, como o candomblé, umbanda, e que aqui no Brasil elas têm uma particularidade de expressão muito grande, é muito regional. Essas religiões, né, até as figuras que são presentes nas religiões aqui no Brasil, elas fazem muito parte da construção da história do nosso país. E isso está presente no filme. Além disso, ele também traz uma crítica, né, em relação a como as cidades ou como a população sulista, né, se vê num lugar de superioridade em relação aos povos do norte, do nordeste, né? Você tem aqui o tema do separatismo, né, da região, que é presente até hoje. Tem gente sim que luta para que seja um estado separado, o sul do Brasil seja separado do Brasil. Então assim, ele é um filme que fala muito sobre a nossa história, inclusive tem referências explícitas à história política presente do nosso país, né? Quando vocês forem assistir, prestem atenção nas coisas que estão escritas na Casa das Antiguidades, que dá nome aqui, né, pro filme, porque tem, assim, números referentes a partidos
Então assim, faz muita referência à história passada e presente do nosso país. Bom, e como fruto desse colonialismo, você tem aqui uma sociedade que reprime e assim, acaba com qualquer possibilidade de uma pessoa negra existir como cidadã nessa sociedade, em vários aspectos, em vários níveis. Nível 1, que é a impossibilidade dela de se reconhecer nos espaços. Então o filme marca muito isso, com a ausência de pessoas negras na cidade, né, nos espaços, com a expressão da cor branca de forma até violenta, né? O branco é apresentado pra gente até de uma forma hostil na fotografia, na fábrica, no figurino do personagem. Nível 2, a questão da fala, é um espaço de fala quase nulo. Perceba como o Cristóvão tem pouquíssimas falas, ele não tem um espaço para se expressar. Nível 3, ele tem ausência e extermínio, né, de qualquer tipo de elo familiar. Então ele é da família da empresa. Nível 4, a ausência de liberdade de circulação sem que ele seja de alguma forma ameaçado. E essa questão, né, da caça, dele ser um animal para ser caçado e cercado principalmente, isso é muito marcado no filme em vários aspectos. Primeiro, nos símbolos que vão aparecer dentro da casa, na fotografia que enquadra ele sempre no centro e sempre cercado por pessoas. Ou então quando ele tá na casa, as primeiras aparições da casa aqui é dele no meio de um corredor estreito que cerca ele, coloca ele num ambiente quase de claustrofobia. E essa sociedade, né, é a questão do se sentir sempre vigiado, do se sentir sempre cercado, de ser sempre ameaçado. E toda essa situação em que ele vive faz com que ele busque conexão e força na única coisa que ele tem, que é a ancestralidade presente nessa casa, tudo que está presente, que fez parte de gerações passadas a ele, né? E é legal como ele vai apresentando pra gente a casa de forma muito gradativa, fazendo umas elipses espaciais, ou seja, não mostrando alguns espaços, para que a gente tenha uma sensação de suspense em relação ao que é essa casa, o que tem dentro dessa casa, né? E esses sinais de conexão com a ancestralidade dele é muito introduzido pela trilha sonora, por exemplo. A primeira introdução disso é numa trilha sonora performada aqui por atabaque, né? Que é um instrumento muito presente, como eu disse, nos cultos, né, de religião de matriz africana. E falando em sons, né, falando em trilha sonora, o som aqui, a questão da edição e mixagem também é muito crucial para os momentos de transição do personagem e de conexões e das conexões que ele vai fazer com o papel do boi ali também, né? É um filme que sabe utilizar dos seus recursos não só para contar uma história, mas para fazer uma conexão da gente com o personagem. A gente consegue sentir as aflições dele também. E não tem como eu não ressaltar aqui o elenco, né? Em especial o Antônio Pitanga. O Antônio Pitanga já é um símbolo muito forte no Brasil, né? Já é um símbolo da cultura brasileira, já é um símbolo quando o assunto é representatividade negra, principalmente com toda a carreira dele marcada muito pelo cinema novo, que era um cinema que trazia esse resgate da nossa cultura e da nossa história também, né? E essa época do cinema novo é uma época precursora de muitas pautas que a gente debate até hoje, né? E eu via ele em cena e eu só conseguia pensar que não tinha outra pessoa para fazer esse personagem. Como eu disse, ele tem pouquíssimas falas nesse filme, então todo o trabalho dele é no corpo. Ele usa do olhar e dos gestos para construir toda a evolução desse personagem. O Pitanga, ele tem uma corporalidade, né? Ele tem um trabalho corporal muito notório desde a época do cinema novo, e aqui ele, assim, extravasa isso da melhor maneira possível. Ele tá irretocável no filme, segura muito esse personagem que ali
assim, aguenta uma sociedade muito cruel e muito, infelizmente, brasileira nesse sentido, né? Esse filme tem muitas camadas, ele tem muitos símbolos, muitas alegorias, e eu acho que quanto mais você souber, é o que eu falei no começo do vídeo, quanto mais você entender da nossa cultura, da nossa história, das nossas crenças, do que foi sendo formado aqui no Brasil enquanto cultura, né, que mistura um monte de outras culturas, mais você vai decifrar esse filme como um todo, assim. Eu assim, modestamente aqui tô fazendo a minha destrinchando a minha interpretação de tudo que eu vi, porque é também um filme que você sente muito, de muita catarse, assim. Por isso que eu gostaria de ter visto no cinema, que eu acho que a experiência teria sido até mais forte com esse filme. Pra mim, qualquer defeito que ele tenha é pequeno diante da dimensão que Casa de Antiguidades consegue atingir. É um filme que eu vou dar nota 9,5, eu gostei realmente dele. E eu quero recomendar pra você assistir, porque é um filme, eu acho um filme muito bom. Então é isso, se você gostou, deixa seu like, comenta aqui o que você achou do filme, se você já assistiu. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que a gente tá fazendo uma cobertura aqui de todos os filmes que a gente tá assistindo na mostra, tanto aqui como no nosso Instagram, tem vídeos exclusivos lá sobre os filmes. Então segue a gente, @16mm, vai estar tudo linkado aqui no primeiro comentário. É isso, um grande beijo pra você, até o próximo vídeo. Corta!